Canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Você sabia que 5 mulheres corajosas desafiaram a cultura da sua época e foram responsáveis por uma mudança na história do povo de Israel? As filhas de Zelofeade ousaram se levantar com fé e justiça diante de Moisés e Deus as ouviu. Hoje, no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, vamos conhecer a trajetória inspiradora dessas mulheres que lutaram por sua herança com sabedoria e temor ao Senhor. Uma história de coragem, identidade e reivindicação espiritual que ecoa até hoje. Curta, comente, compartilhe com alguém que precisa se levantar com fé. E inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas para não perder nenhuma história que transforma. Introdução. Em meio a uma sociedade patriarcal, num tempo em que a voz das mulheres era silenciada e seus direitos restritos, 5 irmãs decidiram não se calar. Elas não ergueram bandeiras humanas, mas confiaram na justiça de Deus e na fidelidade de sua promessa. Mahla, Noa, Hogla, Milca e Tirza, filhas de Zelofeade, desafiaram a lógica dos homens e tocaram o coração do Altíssimo. A história dessas mulheres é narrada principalmente em Números 27, 1 a 11, e mencionada novamente em Números 36, Josué 17, 3 a 6, e outros trechos. Elas pertenciam à tribo de Manassés, descendentes de José, e se tornaram símbolo de justiça e reivindicação legítima da herança espiritual e física. Após a morte de seu pai, que não deixara filhos homens, elas procuraram Moisés, os anciãos, e o próprio sacerdote Eleazar, com um pedido ousado. Por que o nome de nosso pai haveria de ser eliminado do meio de sua família, por não ter tido filhos? Dá-nos propriedade entre os irmãos de nosso pai. Em Números 27. 4. A resposta de Moisés foi levar a causa diante do Senhor, e o próprio Deus confirmou. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Em Números 27. 7. A partir desse momento, a legislação da herança foi alterada, beneficiando todas as futuras gerações de mulheres. Mas o impacto dessa história vai além da questão jurídica. Essas mulheres nos ensinam sobre fé prática, posicionamento sábio, temor a Deus e a importância de não abrir mão daquilo que é promessa divina. Nos capítulos a seguir, vamos mergulhar na jornada dessas 5 irmãs, da dor à coragem, da marginalização à justiça, da oração à conquista. Mulheres que ecoaram virtudes e deixaram uma herança de fé para nós. Filhas de um justo, vozes em meio ao silêncio. Zelofeade havia sido um homem justo, membro da tribo de Manassés, descendente direto de José. Mesmo tendo morrido no deserto sem entrar na terra prometida, sua memória era honrada por suas filhas, que carregavam não apenas o seu nome, mas também sua fé e dignidade. Mahla, Noa, Hogla, Milca e Tirza foram criadas num contexto onde o valor de uma mulher era frequentemente ignorado, mas não se deixaram limitar pelas estruturas impostas. Desde pequenas, ouviram as histórias das promessas de Deus a Israel, sobre a terra que manava leite e mel. Embora fossem mulheres, elas sabiam que eram filhas de uma promessa, e que diante do Altíssimo, tinham valor. A ausência de irmãos homens tornou-se um ponto crítico. Sem herdeiros masculinos, o nome de Zelofeade seria apagado da história, e sua porção de terra perdida para outra família. A dor da perda do pai se somava ao sentimento de injustiça. Mas essas mulheres não escolheram o lamento como resposta. Elas optaram pela ação baseada na fé. Não foram guiadas por revolta, mas por reverência. Não buscaram autoridade nos gritos, mas na verdade, e é por isso que se tornaram ouvidas. O momento decisivo veio quando Israel se preparava para tomar posse da terra prometida. As divisões territoriais seriam feitas, e os nomes dos chefes de família seriam registrados. As filhas de Zelofeade entenderam que aquele era o momento de se levantar, não por vaidade, mas por honra, e foram até Moisés. Ali estavam elas, 5 mulheres, diante do maior líder de Israel, dos anciãos e do sacerdote. Não era comum, não era permitido, mas era justo. Elas disseram com firmeza e temor: nosso pai morreu no deserto, e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai seria apagado por não ter tido filhos homens? Dando-nos herança entre os irmãos dele, a atitude delas rompeu séculos de silêncio feminino. Elas não apenas pediram, elas argumentaram com sabedoria, mostraram discernimento, conheciam a lei e apresentaram sua causa com justiça. Elas sabiam em quem criam, sabiam que Deus era justo e sabiam que não estavam sozinhas. Moisés poderia ter ignorado, os anciãos poderiam ter rido, mas não.
O líder de Israel ouviu, e ainda mais importante, levou o caso diante do Senhor. Isso revela a grandeza da causa. Não era um capricho humano, mas um clamor celestial por justiça. A resposta do Senhor foi imediata, direta e transformadora. As filhas de Zelofehad falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai. Números 27, 7. Aquelas vozes, antes abifadas, ecoaram nos céus e mudaram a história de Israel. A herança da fé. Quando Deus confirma a justiça, a resposta de Deus às filhas de Zelofehad não apenas as honrou, mas estabeleceu um precedente espiritual e legal em Israel. A declaração divina às filhas de Zelofehad falam: o que é justo foi mais do que uma concessão. Foi uma afirmação pública de que Deus ouve, vê e age em favor dos que buscam justiça com humildade. A aprovação do Senhor não surgiu de uma exigência arrogante, mas de um pedido fundamentado na fidelidade à promessa. A fé daquelas mulheres foi recompensada diante de toda a congregação. O próprio Moisés recebeu instruções claras para entregar-lhes a herança entre os irmãos de seu pai. Deus não ficou em silêncio. Ele legislou em favor da equidade. Esse momento trouxe impacto direto na legislação israelita. A partir daquele dia, se um homem morresse sem filhos, a herança passaria às filhas. Foi uma reforma espiritual e cultural, guiada por Deus, promovida por 5 mulheres que ousaram crer no impossível. A herança que reivindicaram representava mais do que terra, significava pertencimento, dignidade e continuação do nome de seu pai. O temor a Deus era visível na forma como agiram. Elas não se rebelaram contra Moisés, nem afrontaram a liderança, não fizeram escândalo nem protesto. Elas se apresentaram diante da autoridade com reverência e convicção. Isso demonstra que a fé verdadeira sabe como se posicionar sem ferir a honra de Deus. O nome de seu pai, Zelofehad, não foi esquecido. A terra que herdaram foi incorporada à tribo de Manassés, garantindo que sua descendência permanecesse entre o povo de Deus. O que parecia perdido foi restaurado porque 5 mulheres tiveram coragem de agir com fé. Elas poderiam ter aceitado o silêncio, poderiam ter se conformado, mas escolheram se levantar. Essa é a herança espiritual que nos deixam. A fé que se recusa a aceitar a perda da promessa. Elas não pediram terras para si, apenas pediram justiça para o nome de seu pai. Agiram com amor e zelo. A justiça de Deus nunca ignora os que o temem. O que aquelas mulheres fizeram mudou leis e corações. Até hoje seus nomes são citados como símbolo de sabedoria e coragem. Elas nos ensinam que a herança da fé não é passiva. É vivida, defendida e honrada diante de Deus e dos homens. E o mais belo é que Deus as ouviu. Isso nos lembra que o céu se move quando alguém fala com integridade. O justo pode até ser esquecido pelos homens, mas nunca será ignorado pelo Senhor dos Exércitos. Perseverança com princípios. Mesmo depois da vitória no deserto, as filhas de Zelofehad continuaram firmes. Em Números 36, um novo desafio surgiu. A liderança da tribo de Manassés temia que, ao se casarem com homens de outras tribos, a terra herdada passasse para fora da tribo. Era uma preocupação legítima, que poderia anular a conquista anterior. Mais uma vez, a questão foi levada a Moisés, e novamente, Deus respondeu com sabedoria. As filhas de Zelofehad poderiam se casar, sim, mas apenas com homens da sua própria tribo. Assim, manteriam a posse da herança e a unidade do povo seria preservada. A obediência era a chave para manter a bênção. Elas aceitaram com gratidão a instrução do Senhor. E Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza casaram-se com homens da própria tribo de Manassés. Isso nos mostra algo poderoso. Elas não estavam interessadas apenas em conquistar, mas em preservar o que Deus lhes confiou. A perseverança das filhas de Zelofehad não era teimosa, mas obediente. Elas sabiam que a bênção só permanece onde há fidelidade. Mesmo após vencer, mantiveram o coração sensível à voz de Deus. Sua herança foi protegida, porque respeitaram os princípios espirituais do Senhor. Hoje muitos lutam por vitórias, mas esquecem de sustentar a bênção com obediência. As filhas de Zelofehad nos lembram que a bênção mal administrada pode se tornar ruína. Mas quando perseveramos com princípios, a herança se multiplica e glorifica a Deus. Elas nos ensinam também sobre unidade. Não dividiram a tribo, não causaram facções, não buscaram privilégios. Agiram com sabedoria, preservando a ordem entre as tribos, mantendo a honra da família e da promessa. Fé sem rebeldia, coragem com equilíbrio. A história das filhas de Zelofehad
É uma trilha de fé e responsabilidade. Conquistaram, obedeceram e permaneceram fiéis. São exemplos de que é possível avançar em fé, mas sempre respeitando os limites estabelecidos pelo Senhor. A verdadeira perseverança é aquela que resiste ao tempo, aos novos desafios e permanece firme nos caminhos de Deus. Essas mulheres não apenas conquistaram herança física, guardaram um legado eterno. Mulheres que representam gerações, as filhas de Zelofehad, não tiveram apenas uma conquista pessoal. O que elas fizeram influenciou gerações futuras. O novo Estatuto sobre Heranças passou a beneficiar outras mulheres em situação semelhante. Elas foram avós de muitas. A Bíblia faz questão de repetir seus nomes diversas vezes. Em Números, Josué, Crônicas, lá estão Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Isso mostra que Deus tem prazer em honrar aqueles que o honram. Seus nomes ecoaram na história como símbolos de fé e coragem. É importante lembrar que elas não estavam reivindicando algo passageiro. Elas estavam lutando por um espaço na promessa. E isso é algo espiritual. Ao buscarem herança em Israel, estavam dizendo: fazemos parte da aliança. Somos filhas da promessa. Elas se tornaram modelos para as mulheres de Israel. Mostraram que é possível servir a Deus, manter-se honrada e ainda assim ser instrumento de transformação em meio à cultura opressora da época. Deus as escolheu como exemplo. O povo de Deus é chamado a ser sal e luz. E essas mulheres cumpriram esse papel. Suas atitudes influenciaram leis, famílias e consciências. O impacto de uma fé firme e corajosa vai além do indivíduo, alcança todo o corpo. Mesmo vivendo em tempos onde mulheres não tinham voz pública, elas falaram com sabedoria e mudaram o curso da história. Isso nos desafia a usarmos nossa voz com temor e propósito. Não para promover rebelião, mas para ecoar justiça, com honra. Elas representaram as mulheres caladas, as famílias esquecidas, os nomes que estavam prestes a desaparecer. Deus as levantou como resposta ao silêncio coletivo. Quando uma mulher se posiciona com fé, ela representa muitas e inspira multidões. E até hoje seu exemplo desafia cada cristão. O que estamos fazendo com nossa herança espiritual? Estamos lutando por ela com sabedoria? Estamos deixando um legado de fé? Uma herança para os que creem. A história das filhas de Zelofehad termina com uma grande verdade. Deus nunca esquece os que o buscam com sinceridade. Sua justiça é perfeita. Sua memória é eterna. Seu favor é liberado sobre os que têm fé ativa. O nome delas entrou na história bíblica como um monumento de fé. Elas nos provam que não é necessário posição, fama ou força, mas coragem, reverência e fé. Deus exalta os humildes, ouve os que o temem e transforma causas perdidas em testemunhos eternos. A herança que receberam foi física, sim, mas também simbólica. Elas receberam território porque sabiam a quem pertenciam. Nós, como igreja, também fomos chamados a herdamos promessas, graça, salvação, vida eterna. A atitude dessas 5 mulheres aponta para a herança celestial. Somos filhos da promessa. Não podemos abrir mão da herança que Jesus nos concedeu por direito de adoção. Não podemos nos calar diante da injustiça. Somos chamados a levantar com fé. A Bíblia diz que somos coerdeiros com Cristo. Isso significa que temos parte na herança do reino. Mas essa herança exige fé, perseverança e santidade. A fé das filhas de Zelofehad é o reflexo do tipo de fé que o Pai espera de nós. Elas correram riscos. Poderiam ser rejeitadas, ridicularizadas, silenciadas, mas não se omitiram. E por isso, deixaram um legado que alcança até hoje os que se sentem esquecidos. Deus usa os improváveis para fazer coisas eternas. A terra prometida simbolizava descanso, vitória, conquista. Elas não apenas pisaram nela, conquistaram-na com honra. Da mesma forma, o céu é nossa herança. Não podemos desistir no meio do deserto. Há promessas esperando por aqueles que não desistem. E quando a luta parecer grande demais, lembre-se, Deus ainda ouve causas justas. Ele ainda responde com amor. E aqueles que caminham com fé e temor terão sua porção assegurada como as filhas de Zelofehad. Conclusão final: a história das filhas de Zelofehad ecoa como um testemunho eterno de que Deus honra a fé e a coragem daqueles que se posicionam com reverência e justiça. Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza nos ensinam que a herança prometida não é apenas um direito, é um chamado para sermos fiéis à promessa, mesmo quando as estruturas parecem nos excluir. Essas mulheres não lutaram apenas por terra, mas por pertencimento, identidade e fidelidade. Elas mostraram que é possível reivindicar algo com humildade, coragem
e temor a Deus. Elas nos inspiram a não silenciar diante do que é justo, a manter firme a fé, mesmo quando somos os únicos a levantar a voz, e a confiar que o Senhor julga com equidade. O nome de Zelofede não foi apagado, e por meio de suas filhas, um novo caminho foi traçado para muitas outras gerações. Quando você defende algo com fé, está abrindo portas para outros entrarem também. Que sejamos como elas posicionados, íntegros e cheios de temor. Porque a verdadeira herança não é apenas o que recebemos, mas o que deixamos como testemunho para o mundo. Lições de vida cristã 1. Deus ouve o clamor dos justos, mesmo quando suas causas parecem pequenas aos olhos humanos. 2. A fé verdadeira se manifesta com coragem e respeito à autoridade. 3. A justiça divina não ignora o que é feito com temor e integridade. 4. Mulheres podem ser instrumentos de mudança em gerações, quando andam com sabedoria. 5. A herança espiritual precisa ser reivindicada com fé e obediência. 6. É possível mudar a cultura ao redor sem rebelião, mas com reverência a Deus. 7. A bênção de Deus não se sustenta sem fidelidade à sua palavra. 8. Cada atitude de fé deixa um legado para os que virão depois. Oração final. Senhor Deus, te agradecemos pela vida e pelo exemplo das filhas de Zelofede. Que a coragem, sabedoria e fé delas inspirem também nossa caminhada. Ensina-nos a reivindicar, com humildade e reverência, a herança que nos foi prometida. Que sejamos encontrados fiéis, prontos a agir com temor e justiça. Não permitas que abramos mão das tuas promessas por medo, silêncio ou conformismo. Levanta em nós a voz do Espírito e fortalece nossas mãos para o bem. Em nome de Jesus, nossa herança eterna. Amém. Muito obrigado por ter ficado até o final desta história poderosa. Que o exemplo das filhas de Zelofede desperte em você a fé necessária para se levantar com coragem e manter sua herança viva. Se essa mensagem te abençoou, curta o vídeo, escreva nos comentários. Eu guardarei minha herança. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal Ecoando Virtudes Bíblicas. Até o próximo vídeo. Que a sua fé ecoe como um legado eterno.